A gente tem um outro assunto para conversar também, Nolasco. Após um acordo, um assunto importante agora aqui no Brasil, entre o Banco Central e o Tribunal de Contas da União, a Autoridade Monetária Brasileira vai passar por uma inspeção. Quais são as atualizações que você tem para a gente, os bastidores do caso Banco Master? Então, Daísa, primeiro houve aí um certo acordo, né, como você disse, entre o Tribunal de Contas da União e também o Banco Central, né, houve uma reunião ontem e hoje, né, um dia depois dessa reunião, o Banco Central tirou um recurso que apresentou no Tribunal de Contas da União, contestando a instalação de uma inspeção para verificar a atuação do Banco Central na liquidação do Banco Master, né? Mas o que ficou acertado ali nos bastidores é que o Banco Central vai dar acesso à documentação, não à parte sigilosa, mas vai dar acesso à documentação para o Tribunal de Contas da União, que vai fazer uma inspeção, mas essa inspeção não tem o poder de rever a liquidação, ou seja, a decisão do Banco Central de liquidar o Banco Master, apenas verificar a atuação dos servidores do Banco Central no caso. Então, por isso, justamente, o Banco Central tirou esse recurso da apresentação dessa inspeção que será feita pelo Tribunal de Contas da União. E hoje também, viu, Daísa, teve uma declaração forte do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, justamente aqui no Ministério da Fazenda, onde eu estou aqui na esplanada dos ministérios em Brasília. O ministro Fernando Haddad disse que a questão do Banco Master pode ser a maior fraude bancária já ocorrida no país. O ministro também saiu em defesa da atuação do Banco Central no caso, disse que tem conversado quase diariamente com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, lembrando que houve, após essa reunião com o TCU, um acerto, né? Um certo acerto, já que havia aí uma preocupação com uma possível questionamento do TCU sobre a credibilidade, também sobre a atuação do Banco Central nesse caso, o que após a reunião de ontem entre os presidentes do Banco Central, Gabriel Galípolo e também do Tribunal de Contas da União, o ministro Vital do Rego, essa situação ficou bem apaziguada, viu, Daísa? Agora, Thiago, acho que tem uma pergunta que muita gente se faz. Nesta etapa da investigação aí do caso Master, já se sabe quando ou como será a devolução do dinheiro aí aos investidores? Tem uma expectativa de que ainda essa semana, viu, Daísa, o Fundo Garantidor de Créditos deve divulgar em uma agenda de pagamentos dos cerca de 1.600.000 investidores que têm dinheiro no Banco Master, né? Recursos no montante de 41 bilhões de reais que vão ser devolvidos aos investidores. Há uma certa demora, né? Quase 2 meses desde a decretação da liquidação do Banco Master. Essa demora não é comum, não é a primeira vez que se demora tanto para o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, fazer a devolução dos recursos aos investidores, mas vale lembrar também que essa é uma situação inédita por conta do tamanho, né, do volume de investidores. Nós estamos falando de 1.600.000 pessoas e também falando de 41 bilhões de reais que vão ser devolvidos aos investidores. Então, a expectativa é de que ainda nessa semana o FGC deve divulgar um calendário de pagamentos e até o início da próxima semana possa começar esses pagamentos aos investidores do Banco Master. Agora, é importante a gente lembrar, Daísa, que nós estamos falando de duas situações, né? Uma envolvendo o FGC, lembrando que o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, ele é abastecido com recursos de todos os bancos, inclusive dos bancos públicos, né? Da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. O próprio ministro Fernando Haddad lembrou hoje que cerca de 1/3 dos recursos do FGC vem dos bancos públicos. Então, de certa forma, a gente também está falando de dinheiro público. Então, por isso, ele defendeu uma investigação rigorosa, lembrando que todo o processo de investigação vem sendo conduzido pela Polícia Federal e esse processo envolvendo o Banco Master está em sigilo no Supremo Tribunal Federal. Com você, Daísa. Thiago Nolasco, muito obrigada pelas suas informações ao vivo, direto de Brasília. Muito obrigada pela participação aqui no Hora News. Volte sempre. Uma boa tarde para você e um bom trabalho.